E quem fala com a gente sobre os financiamentos verdes, principalmente com a COP em andamento, COP30, é o André Passos, ele que é sócio fundador da Passos e Esticas Advogados, a PSAA. André, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer te tê-lo aqui e, claro, conversar com você sobre assuntos tão importantes. Oi, Andressa, muito bom dia para você. A honra é toda minha de estar presente nesse programa tão importante aí para o agronegócio brasileiro. Olha, André, a gente tem uma COP em pleno andamento, principalmente nessa semana que é discutido, né? Vai ter mais pautas voltadas para o agronegócio. E claro, quando a gente fala agronegócio precisa ser mais sustentável, a gente também está falando em financiamentos. O produtor precisa ter recursos para incluir, para fazer uma tecnologia de EILPF ou, enfim, usar produtos com tecnologias mais sustentáveis, mas para isso ele também precisa ter esses financiamentos. E gostaria de entender com você como está esse cenário de financiamentos verdes para o agronegócio. Legal, excelente pergunta, Andressa. Vamos tentar dividir em 2 pontos, tá? Primeiro ponto, a COP30. A COP30 está acontecendo, ela é extremamente relevante, a Conferência Internacional do Clima. Isso é muito importante de se pontuar, porque a discussão é sobre a questão do aquecimento global, do clima, de uma questão ambiental que é difusa e que envolve todas as nações do globo terrestre. E no modelo COP, Conferência das Partes, é um modelo que exige aí a atuação em condomínio, né, dos países integrantes do meio ambiente global para que isso se faça funcionar, né, que de alguma forma isso tenha algum efeito. Então, hoje, qual a correlação da agricultura com a Conferência do Clima? A correlação é que, desde a COP28, os países integrantes da Conferência das Partes, né, sem exceção, inclusive, assinaram um tratado dizendo que a agricultura, a agropecuária estava na centralidade da solução dos problemas climáticos globais. E eis que temos a COP30 em Belém, do Pará, e temos o agronegócio brasileiro, né, com toda a sua pujança. E a junção disso está na agricultura tropical, porque já que a COP28 declara que a agricultura está na centralidade da solução dos problemas climáticos globais, né, de todo o cenário climático do globo, a gente tem a agricultura tropical brasileira, que entrega segurança alimentar e energética, além de estabilidade climática e justiça social, mostrando que é possível conciliar a produtividade com a conservação e inclusão. Mas para isso, como você bem disse, a gente precisa tratar da segunda parte, que é dos financiamentos, né? A agricultura, a pecuária, as atividades nessa área, nesse setor, desejam, ensejam, precisam de recursos vultosos, até porque desde o momento em que você planta, por exemplo, uma árvore no setor de celulose e papel, você demora 7 anos para conseguir aí produzir a celulose e fazer caixa. Então, é um setor intensivo em crédito. Então, quando você fala em crédito, você fala num cenário de mercado, né? Hoje, a gente tem um número, segundo o Ministério da Agricultura, né, segundo o boletim econômico do MAPA, de cerca de 1,3 trilhão em financiamento privado ao agronegócio, né? Se formos falar em plano safra de cerca de 600 bilhões, é mais do que o dobro do plano safra. Então, quando a gente olha para esse contexto e olha uma taxa Selic de 15%, a gente enfrenta o seguinte desafio, né? Como viabilizar esses financiamentos dentro da margem do produtor, para que o produtor, então, possa integrar melhor seus sistemas de produção, atender às metas ambientais, que, segundo estudos recentes, inclusive estudos apresentados na COP, né, já demonstram, por exemplo, que uma pecuária realizada aos moldes mais tradicionais captura cerca de 77% dos gases do efeito estufa. E se você realizar uma pecuária, por exemplo, dentro de um sistema integrado de LPF, dentro de sistemas em que você alimente o gado com rações
que impactam menos na produção de metano e etc., essa captura de gases do efeito estufa chega à ordem de mais de 90%. Então, para que isso seja realizado, você precisa do financiamento. E para que o financiamento seja viável, você precisa de uma conjuntura econômica, principalmente uma conjuntura de taxas de juros que faça com que o agricultor, o pecuarista, possa tomar esses recursos, investir em sistemas cada vez mais eficientes e mais integrados e possa se repagar lá na frente, porque não adianta nada você investir, você proteger o clima, você proteger a segurança alimentar, você colocar produtos no mercado e no final isso não ser sustentável também sob o ponto de vista financeiro, ou seja, sob o ponto de vista do retorno para o produtor continuar investindo em sistemas cada vez mais eficientes de produção agropecuária. E André, quando a gente fala de produção agropecuária, a gente também fala de estabilidade financeira, que é algo muito importante para o setor continuar investindo em segurança, garantir a segurança alimentar e também a preservação ambiental. E eu acho que o agro tem que reforçar cada vez mais isso também em eventos como esse da COP. Não tenha dúvida, Andressa, já que a própria Conferência das Partes, né, no Tratado da COP28, colocou a agropecuária na centralidade dessa solução, o agro tem que se impingir desse papel, né, exercer de fato essa liderança e esse papel e buscar cada vez mais atuar no cenário de combate aos gases do efeito estufa, né? Tem o cenário global, como eu disse, né, o cenário do clima, mas tem o cenário interno, que é a questão do desequilíbrio fiscal, do aumento da taxa de juros e tudo mais, que faz com que o produtor, além de ter que atuar como ator principal, né, nesse combate aos efeitos do clima através da atividade agropecuária, que é uma atividade que captura esses gases do efeito estufa, ele também garanta a sustentabilidade do seu negócio no tempo, que a sustentabilidade aí tem dois vetores, né? A sustentabilidade no âmbito do clima tem esse caráter ambiental, de gases do efeito estufa, o efeito do protocolo de Kyoto, a questão da Conferência das Partes, né? E a sustentabilidade econômico-financeira, o ciclo do produtor, né? De produção, investimento, colheita e retorno para que ele possa reinvestir e gerar cada vez mais benefícios, não só para ele, como para os trabalhadores, como os benefícios ambientais difusos, que são aí beneficiários toda a população, não só no entorno do agronegócio, não só do Brasil, como também do globo terrestre, através da sistemática existente aí da Conferência das Partes do Protocolo de Kyoto. Agora, André, a gente falou sobre esses juros elevados do viés do produtor rural, mas a gente sabe que o Banco do Brasil reportou a inadimplência do agronegócio, o Serasa Experian também tem reportado recuperação judicial. Como que essas instituições financeiras e os fundos que emprestam dinheiro para o agronegócio vê todo esse cenário, e você acha que isso acaba gerando uma insegurança regulatória? Bom, excelente pergunta mais uma vez, Andressa, porque você acaba de concatenar todas as questões, né? A questão climática com a questão do custo dos recursos hoje, né? Porque é uma taxa básica. Quem é que compete com o Estado que toma 15% ao ano? Ou seja, na hora de emprestar, o banco vai precisar ter uma remuneração superior a esses 15% ao ano, que muitas vezes impacta a margem dos negócios e havendo alguma intercorrência, havendo algum problema, você pode gerar inadimplência. Em relação à questão dos bancos, né, é nítido que a questão da recuperação judicial, ela ainda é uma questão localizada, né? É uma questão em algumas regiões, alguns produtores, algumas culturas, com alguns perfis, né? Se a gente for ver o universo de produtores e propriedades do agronegócio brasileiro, mais de 5 milhões, a gente tem um número que é menos de 1% ainda, né? Porém, às vezes é significativo em algumas carteiras, em determinadas regiões e em algumas instituições financeiras. A solução para isso é você ter uma gestão mais eficiente da carteira, do crédito, o produtor que tomar esses recursos, ele buscar soluções mais negociadas, né? E, obviamente, o governo fazer o dever de casa, né? Reduzir as despesas
né, melhorar aí a questão do déficit primário, né, para que então o Banco Central possa, no tempo, reduzir as taxas de juros. Não é o que está acontecendo. O Banco Central, o último Copom, sinalizou a manutenção indeterminada, nessas palavras, são palavras do Copom, dessa taxa de juros a 15%, e isso faz com que isso gere algum nível de desbalanço que, obviamente, como você bem colocou, é prejudicial à continuidade, à sustentabilidade das atividades agropecuárias, que, por sua vez, são decisivas para a sustentabilidade do clima do globo como um todo. E, André, uma palavra que foi muito pontuada antes da COP, toda vez que falavam da COP, e que pode gerar um ruído, é com relação ao Plano Clima 2035. De que forma essa discussão pode gerar um ruído entre o governo e o agro, e o que exatamente está sendo imputado ao setor? Bom, Andressa, mais uma excelente pergunta, porque o Plano Clima foi produzido, né, pelo governo, trazendo metas de redução, né, de impacto, de impacto ambiental, né, nas atividades brasileiras. Só que quando foi feito, imputou-se, né, um impacto da atividade agropecuária que inexiste. Esse estudo que está sendo divulgado, discutido na COP, mostra exatamente ao contrário do Plano Clima. Então, ciente disso, o ministro da Agricultura, inclusive, suspendeu, né, o Plano Clima, né, para ser rediscutido, né, para ser reembasado, né, cientificamente, né, em dados fidedignos, em dados produzidos por instituições que têm capacidade de pesquisa e capacidade, né, de concatenação desses dados e colocação desses dados de uma forma séria, de uma forma embasada teoricamente, cientificamente, estatisticamente. E aí o Plano Clima, de certa forma, esse ruído, ele ficou em suspenso, foi retirado, né? Não vai ser tratado em relação à agricultura, para que isso seja revisto e reestudado, porque, como você disse, né, é um contrassenso, ou seja, o globo terrestre coloca a agricultura, a pecuária, a agropecuária como central na solução do problema climático global. E o país anfitrião da COP produz um estudo, um documento embasado em dados que, sinceramente, não se sabe de onde foram retirados, né, para dizer que esse setor que o Globo coloca como solução é um setor que tem balanço negativo, né, nos gases do efeito estufa, nos tratados do clima globais, e que não faz qualquer sentido, não tem qualquer correlação com estudos produzidos por instituições de pesquisa, instituições de ensino, instituições acadêmicas extremamente prestigiadas, né, no Brasil, que mostram efetivamente ao contrário, mostram em números que as atividades agropecuárias capturam cerca de mais de 70% dos gases do efeito estufa, e se você aplicar ILPF, aplicar insumos que diminuem esse impacto, você chega a quase 96%, segundo os números aí, de redução de gases do efeito estufa, por exemplo, na atividade pecuária. Então, esses dados, de alguma forma, não se conversam e, obviamente, o Ministério da Agricultura, muito atento a isso, retirou esse plano de vigência e voltou para o escaninho, voltou para a cadeira dura, né, para estudar e refazer esse plano clima para o Brasil conseguir aí atender e ofertar um compromisso sério, um compromisso que coloque o agronegócio brasileiro, né, que é uma solução da questão climática global, é uma solução da questão econômica nacional, no centro das soluções e não colocado como uma das atividades que emitem, né, gases do efeito estufa no balanço negativo, ao contrário do que os estudos todos apontam, que é um efeito extremamente positivo. Olha, André, recentemente estive em Cuiabá durante o Congresso Mundial da Carne e conversando com algumas associações, entidades, representantes do setor da pecuária, eu falei como a pecuária, que é tão, né, culpada por
por todas as questões ambientais, vai se posicionar na COP, porque é muito importante o agro tirar esse antagonismo aí de que, o agro é o que desmata. Então, é muito importante todo o setor destacar todas essas informações. Olha, nós preservamos e nós não somos o grande culpado de todas essas mudanças climáticas. Exato. É uma questão de informação, né? E de posicionamento, de liderança. E eu acho que nessa COP30, que é uma COP no Brasil, é uma COP em que a agricultura tropical brasileira tem condições de se mostrar, né? Esse paradigma, essa falsa premissa está sendo aí devidamente endereçada e afastada, até porque, como eu disse, desde a COP28 em Dubai, todos os países reconhecem a centralidade da agropecuária na solução do problema climático global, e a COP30, através de um estudo muito bem feito, né, por uma instituição extremamente prestigiosa, né, extremamente prestigiada no cenário nacional, junto com várias entidades, está trazendo dados, está trazendo um estudo aprofundado para demonstrar exatamente o contrário do que aí esse empirismo, né, tem procurado impingir no agronegócio brasileiro, que é bom, funciona, né, é muito competente, garante a segurança alimentar, garante a estabilidade climática global, mas pela competência os nossos concorrentes internacionais gostam de impingir essas pechas no agronegócio brasileiro e, infelizmente, muitos de nós brasileiros compramos, né, essas pechas equivocadamente, e hoje em dia a COP30 é a oportunidade ideal para, através de liderança, informações e estudos aprofundados, se demonstrar o contrário. É verdade. E olha, a gente tem uma mensagem aqui do nosso chat, o Casa Branca Cereais, ele fala: professor André Passos, um privilégio poder ouvi-lo. Eu agradeço demais, é um prazer, meus alunos estão sempre ligados aí, é uma honra muito grande tê-los aí na minha vida, atentos, enfim, prazer, obrigado, viu? E olha, eu tô aqui apresentando o Bom Dia Agro, André, porque a Carla Mendes, que sempre comanda aqui o Bom Dia Agro, ela foi convidada pela CNA e foi para a COP hoje, está lá no aeroporto, está embarcando, ela vai trazer todas as informações para a gente diretamente da COP. Então, Notícias Agrícolas bem atento, claro, trazendo as principais informações. Uma boa cópia, Carla. Eu tenho certeza que ela vai trazer vários furos de lá, vai trazer uma visão arguta, como sempre, aí para Notícias Agrícolas e para o grande público aí que assiste aos nossos entrevistas, programas, etc., desse canal tão importante para o agronegócio brasileiro. Fico muito grata. Vou repassar a sua mensagem a ela, pode deixar. André, mas eu gostaria de agradecer a sua participação e, claro, que se tiver novidades, não deixe de nos comunicar para a gente trazer você aqui mais vezes. Eu agradeço, Andressa. Um bom dia para vocês, viu? Um abraço.